Olá, no programa de hoje vamos falar sobre a ONG Grupo de Mama Renascer, que luta por igualdade nos serviços oncológicos e dá apoio às mulheres que passaram e passam pelo câncer de mama. Também vamos falar sobre os riscos de problemas cardíacos que aumentam nessa época fria do ano. Criado em 2008, o Grupo de Mama Renascer luta por igualdade nos serviços oncológicos e dá apoio a informações às mulheres que enfrentam o câncer de mama. Mas o grupo está precisando de apoio e doações para seguir nesse trabalho. Aqui no estúdio, para falar com as pessoas, como elas podem ajudar, eu recebo a presidente do Mama Renascer, Nádia Reis. Nádia, está faltando dinheiro para os pacientes oncológicos? Bom dia. Falta muitos recursos, né? Apesar da gente ter uma promessa do governo estadual de que se recebeu uma verba desde o ano passado, um aumento, né? Um incremento no financeiro para a extensão dos serviços oncológicos no nosso estado, mas isso ainda não é uma realidade, né? Mas isso é uma realidade de Alagoas só? Olha, eu acredito que no Brasil todo, mas aqui em Alagoas a situação está bem difícil, principalmente no HU, né? Com a crise da EBSER. Mas o HU é federal? É federal. Aí não seria responsabilidade do governo do estado? Do estado. Mas eles têm diminuído o número de leitos, de atendimento espaçado, a demora ainda é muito grande, apesar da gente ter a lei dos 60 dias, né, mais a 12.732, mas mesmo assim ela não é colocada em prática. O que diz essa lei? A partir do diagnóstico? Exatamente, o início do tratamento ser dentro de 60 dias. Isso não está sendo respeitado? Não está sendo respeitado. E a gente tem dificuldade também na questão do câncer metastático, né? Que é uma incidência cada vez maior no nosso estado, já por conta justamente da demora desse primeiro diagnóstico, desse primeiro câncer. Então, quando se vem tratar, realmente o câncer já é metastático. O câncer metastático é aquele que ele já está ramificado, não é? Exatamente. Ele começa num determinado ponto e se espalha pelo corpo. Exatamente. E a gente tem esse problema aqui em Alagoas, que os casos de câncer de mama são diagnosticados muito tardiamente, justamente pela demora, pela dificuldade de acesso. E aí, como ele é um diagnóstico tardio, geralmente ele evolui para um câncer metastático. E isso leva a óbito e a um gasto muito maior da própria máquina pública, né? Que vai ter que despender mais recursos por mais tempo para aquele Alguns tratamento. Pacientes que estão nessa situação, que terminam morrendo, ou que já morreram, ou que estão nesse momento em dificuldade, se o diagnóstico dele fosse um pouco mais preventivo, né? Exatamente. Se ele tivesse acesso, né? Se tivesse mais cuidado com o corpo a partir do primeiro sintoma, já fosse ao médico, muitas pessoas não teriam morrido. Com certeza. Ou não estariam hoje tratando de um câncer metastático. Com certeza. Isso aí é fato. Mas, infelizmente, a gente tem pouca cobertura do PSF, né, no nosso município e em todo o estado. Isso dificulta muito, né? A gente precisa de que também os agentes de saúde, toda a equipe da saúde da família esteja atenta, né, às queixas e, às vezes, até as pessoas idosas mesmo, elas têm até vergonha de dizer que tem um caroço, principalmente pessoas da zona rural, né, que não querem que suas mamas sejam tocadas. A gente encontra essa dificuldade. E aí, quando se vem descobrir, então é preciso que haja um olhar de sensibilidade na abordagem a essas pessoas, para que se descubra antes, né, esses sintomas que às vezes elas mesmas escondem. E vocês terminam, como é uma ONG de assistência, termina se deparando com diversos casos, tanto esses da prevenção quanto da situação que se agrava. Isso.
Qual é o trabalho de vocês? O que é que vocês fazem? Né? O que é importante para as famílias, para os pacientes? A gente faz um trabalho de palestras informativas e a gente faz um trabalho também de acompanhamento dessas mulheres, né? Assim, quando a gente tem conhecimento, ou elas chegam até nós, ou a gente tem conhecimento através de uma delas, que alguém está iniciando um tratamento, então a gente chega junto para acompanhar, para informar os passos, porque às vezes elas saem, vamos dizer assim, de uma primeira consulta, ou de um retorno de um médico com um diagnóstico, mas ficam sem saber nem por onde começar. Primeiro o susto, né? Pois é, primeiro o susto. Às vezes a forma como é dita é uma forma muito dura ou brusca e a pessoa não esperava aquilo. Aí vem depois todo o processo, né, de para onde ir, quem procurar, como iniciar, as dificuldades, as marcações, né, dos exames complementares e por aí vai. Então a gente vai fazendo esse acompanhamento, né, tentando agilizar esse acesso, né, tentando fazer com que essa mulher seja atendida e inicie o tratamento o mais breve possível, né? E para isso a gente precisa das parcerias da Secretaria Municipal de Saúde, dos centros de oncologia do nosso município. E a gente faz esse trabalho também de resgate da autoestima, né, que é super importante, porque a mulher, além de ter essa notícia de que tem o câncer de mama, quando ela inicia o tratamento, ela vai perder o cabelo, ela vai perder a sobrancelha. Então, muitas delas não perdem até a identidade, ficam sem se reconhecerem, até como mulher, para se voltar a ter novamente esse olhar para si mesma como uma mulher. Então, é difícil, é um caminho longo e a gente auxilia justamente nisso. Num determinado momento, e a partir inclusive do diagnóstico, é necessário muito que a sociedade esteja ao lado dela. A família Exatamente. Está ao lado dela, os filhos, né, os amigos. Mas essa é uma hora muito difícil, porque às vezes nem isso acontece. E a mulher continua sendo muito cobrada, principalmente a mulher, né, que apesar de doente, continua sendo cobrada. Exatamente. Inclusive com a sua estética, né? Com a sua vitalidade, isso, com o seu desempenho no lar. Muita gente não entende isso. A ONG tem dificuldade de relacionamento com a família ou o paciente tem essa dificuldade? Às vezes tem. Existe uma pesquisa, e a gente comprova isso na nossa prática, da UFRJ, que diz que 25% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama são abandonadas pelos companheiros. E isso é verdade, né? Isso acontece, infelizmente. E a ONG aí tem um papel muito importante, porque a gente precisa dar uma maior assistência para essa mulher que foi abandonada, né? Mas, graças a Deus, isso, de uns 3 anos para cá, tem diminuído. Esse abatimento inicial, tanto da notícia quanto dessa situação, nos casos aí citados, 25%, isso repercute no quadro clínico, né? Tanto da aceitação da doença quanto do enfrentamento a ela, não? Com certeza. Repercute com certeza, porque é preciso, para ela ter uma reação melhor, é preciso que ela tenha todo esse apoio, né? Tanto da equipe que vai tratar dela, como da família, do companheiro. Isso é essencial, dos amigos é essencial. E também existe a perda financeira também, quando se fala nisso, do apoio financeiro que essa mulher recebia, né? Ou porque às vezes não, em todas as vezes ela vai ter que se afastar do trabalho, ela vai ter que deixar de trabalhar. No caso da nossa ONG, que atende mulheres de baixa renda, então muitas delas são autônomas, faziam faxina, lavavam roupa, passavam roupa, são cabeleireiras informais, então tudo isso... E passam a ter limitações. E passa a ter limitações. E precisa se manter, né? E aí você imagina, ficar sem a sua renda e ainda ficar sem um companheiro que ajudava, né?
Então é difícil. Às vezes a família até quer ajudar, mas a família também não tem condições. Então a ONG tem papel importante nisso. A estrutura de assistência social, de previdência, faz um amparo a essa paciente? Olha, existe o LOAS, né, que é a mulher que não tem a contribuição, né, da Previdência, ela pode acessar esse direito. Que seria um benefício. Benefício mensal. Seria um benefício mensal que ela receberia. Para isso existem alguns requisitos, né? Ela tem que ter uma renda mínima, né? Mas se a pessoa já não tem renda? Pois é. Como é que vai provar a renda mínima para ter o benefício? Mas isso é negócio de político. Isso é negócio dessas pessoas que não pensam nos outros. Entendeu? Desculpa o desabafo, mas tem coisa que eu não aceito. Bom, aí diante dessa crise financeira, a crise de saúde, a pessoa ainda enfrenta a crise financeira. Isso, exatamente. Exatamente. E a ONG ou outras instituições atuam na assistência a essas pessoas, até ela conquistar esse benefício, até ela ter um modo de sustentação, né, financeira, de prover o seu próprio orçamento? Com certeza. E os remédios são comprados como? Olha, a maioria dos remédios eles são fornecidos pelo SUS, né? Mas existe em alguns momentos do tratamento que ela vai precisar de medicações também que o SUS não cobre. E aí a gente também tem que chegar junto, né? A questão da alimentação, a questão do transporte, que também não consegue logo a carteira do transporte. Às vezes a pessoa até tem a carteira, mas não tem a condição física, porque por causa do tratamento, de andar de ônibus. Então ela precisa de um transporte que possa dar conforto a ela e segurança para que ela possa continuar o tratamento. Então a gente também tem que chegar junto. Então são essas necessidades que a gente vai tentando suprir, né, até que essa mulher tenha um suporte, até que ela se recupere, ou até que o benefício seja aprovado, ou até que o benefício da aposentadoria, que algumas delas contribuíam, né, com a Previdência, também seja aprovado. Mas com toda essa questão dessas reformas que a gente vem passando, né, que está cada vez mais difícil se aprovar um benefício do LOAS e também um benefício mesmo de uma contribuinte. Tem sido muito difícil, muito, muito complicado. Mesmo que a paciente tenha feito uma mastectomia total, radical, que é a retirada da mama, que tenha feito uma retirada dos linfonódulos, porque isso traz sequelas para ela, mesmo assim, com todas essas limitações, é complicado, é difícil. E eu costumo dizer, eu não consigo entender porque a mama faz parte do nosso corpo e ele é retirado. Aí a mulher fica com uma sequela no braço, do lado que foi retirado. E ela não é considerada, isso não é considerado em nenhum momento uma deficiência, nem eles acham que ela vai ter sequela nenhuma com isso, né? Só que não existe isso. Isso na realidade não existe. A mulher que faz uma mastectomia e esvaziamento axilar, ela não pode mais pegar peso, ela não pode levar uma mordida do inseto, uma picada, uma queimadura. Ela não pode mais ter maior cuidado, não pode mais tirar a cutícula das unhas, até para cortar as unhas. Ela tem que ter cuidado. E não é considerado uma deficiência? Não é considerado uma deficiência. Então, por exemplo, uma mulher, você imagina uma pessoa que fez faxina durante 20 anos da vida dela, ou que era escovista, ou como é que essa mulher vai trabalhar? Vai trabalhar. Olha, coisas de Brasil. Nádia, muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco, vamos entender por que esse tempo frio do inverno pode ocasionar problemas cardíacos. Pauta especial volta já.